Estimados irmãos, irmãs, é com grande alegria que, ao dar início à nossa reunião apostólica desta manhã de domingo, dou boas-vindas a todos, cumprimentando-os com a paz do Senhor e desejando que esta paz gloriosa do reino dos céus esteja sempre presente no viver de cada um dos irmãos e irmãs. Eu também cumprimento aos nossos queridos irmãos e irmãs, amigos internautas, que estejam já conectados com a nossa reunião, irão nos acompanhar. Dou a todos muito boas-vindas e desejo igualmente que esta paz do reino dos céus esteja presente na sua vida, no seu lar, com a sua família, proporcionando a todos vida, saúde e felicidade. Que a bênção do nosso Deus Pai Criador, do seu Divino Espírito, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo possa nos envolver e nos manter nesta unidade de fé e de espírito com o reino dos céus e como família apostólica, como verdadeiros irmãos uns com os outros. Este é o meu desejo. Amém. Peço para que fiquem em pé os que puderem. Vamos levantar nossas mãos para o alto, agradecer a Deus, suplicar suas bênçãos para a nossa reunião. Oremos. Ó boníssimo Deus e nosso Pai Criador, graças te damos por mais esta feliz oportunidade de estarmos reunidos neste ambiente tão sagrado, diante do teu olhar divino e na presença de anjos poderosos que desceram dos céus para em teu nome nos abençoar e nos dirigir nesta reunião. Pai Santíssimo, aqui estamos com grande alegria em nossos corações, com o desejo sincero de que o Senhor possa receber no teu trono de graça, de luz e poder todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão e adoração por tudo o que fez, tem feito e ainda fará por nós, pela grandeza das tuas obras, pelo teu imenso amor que teve de toda esta humanidade, por nos ter dado o teu Filho amado Jesus para ser o nosso divino Mestre, Senhor e Salvador, por nos ter dado esta igreja apostólica, este caminho glorioso de fé, por nos ter dado o Santo Espírito Consolador da promessa do teu amado Filho Jesus, a Santa e Bendita Vó Rosa, e também um grande e poderoso profeta, que nos dirigiu por muitos anos à frente desta igreja, cumprindo o seu ministério, e através destes santos, podemos ter o conhecimento da tua vontade, da tua lei, das coisas do teu reino, do poder glorioso da Mãe Virgem Maria Santíssima, que está sempre a nos ajudar, do poder que exercem os teus santos poderosos, autoridade divina, para estarem sempre ao nosso lado, nos dando vitórias nesta vida. Por tudo isto, a nossa gratidão, Pai bendito, a ti e a todo o teu reino. Que esta reunião seja muito proveitosa para o bem e edificação da nossa fé, para a nossa união contigo e com o teu reino santo. Que tudo seja de conformidade com a tua vontade e tudo seja feito para a glória do teu nome. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Oh
devemos amar com fervor, muita santidade e consagração. Amar a Deus nosso Pai e Jesus nosso Senhor. Amar a Maria Santíssima, a Santa Mãe do Salvador. Amar a Santa Formosa que preparada pelo Senhor, recebeu o grande galardão de Santo Espírito grande
tua santa mão, de Jesus Cristo, Senhor, Messias, honra, louvor e glória a Senhora, Mãe Santíssima, Mãe do nosso Senhor Jesus, bendito Rei, nossa luz. Desde a tua mocidade, foste temente ao reino do céu, deste exemplo de humildade, fizeste a vontade de Deus. Então Deus, o nosso Pai, na tua vida pode realizar o milagre de enviar Jesus para nos salvar. Te exaltamos com alegria em nossa alma e coração, para a Senhora, ó Virgem Maria, entoamos exaltação. No céu és venerada pelo cortejo angelical, e também nós te adoramos
Nós cremos que a Senhora é no céu, Santa Rainha, assentada em teu trono de glória. E tua coroa reluzente brilha, cantamos com alegria em nossa alma e coração. Aceite, ó Virgem Maria, nosso cantar de adoração. Bendito sejas teu nome, Santa Mãe gloriosa. Honra, louvor e glória à Senhora, Santa Rainha, Mãe do Menino Jesus, nosso Rei e Senhor. Bendita sejas teu nome, Santa Mãe gloriosa, Mãe do Menino Jesus, nosso amado Salvador. Bendita Virgem Maria, para a Senhora o nosso louvor. Em depoimento de fé enviado de Ampere, Estado do Paraná, nossa irmã, a senhora Roseli de Campos Pereira, expressou suas ações de graças a Deus Pai e aos seus santos em reconhecimento pela bênção concedida ao seu esposo, o nosso irmão, o senhor Adilson Pereira Ramos. No mês de março de 2020, o senhor Adilson encontrava-se em um matagal, recolhendo lenhas para uso doméstico. Em determinado momento, ao cortar um galho preso a um cipó, a cerca de 3 metros de altura, o galho não caiu como esperado. Ao se curvar sobre o cortador, o pesado galho caiu sobre suas costas, derrubando-o sobre o equipamento em funcionamento. Sentindo fortes dores e sem forças em um dos seus braços, ele conseguiu se levantar com muita dificuldade do local onde havia caído. Contudo, graças ao amparo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ele conseguiu, ainda que vagarosamente, se movimentar, subir em um trator e retornar para casa. Sua esposa, a senhora Roseli, auxiliou-o na aplicação da água ungida sobre o local das dores e o acompanhou ao médico. Após a realização de radiografias, foi constatada uma fratura em uma vértebra. Com o uso de um colete ortopédico por 15 dias
e, sobretudo, pela misericórdia e poder divino, ele superou o desconforto das dores e apresentou condições para retomar normalmente suas atividades de trabalho, o que de fato ocorreu. O casal expressou profundo agradecimento ao poder celestial de Deus Pai e Senhor, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, reconhecendo o livramento concedido ao senhor Adilson. Afinal, se o galho que pesava mais de 10 quilos tivesse atingido sua cabeça, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. Então está aí, irmãos e irmãs, mais um depoimento de fé que comprova sempre o poder de Deus, dos seus santos, que estão sempre olhando para nós, ao nosso derredor, nos ajudando, nos amparando, nos guardando e livrando de muitos perigos, de muitos problemas nesta vida. E nós devemos ser sempre gratos a Deus e a estes santos poderosos, porque eles nos amparam verdadeiramente.
Ouvimos aí mais um hino com o coral, uma homenagem ao nosso querido irmão Aldo, profeta que Deus nos deu. Porque neste mês de agosto, nós, com muito júbilo e alegria, gratidão aos céus, estaremos comemorando a data do seu aniversário de nascimento deste profeta de Deus aqui na terra, com a missão gloriosa que teve, que recebeu de Deus e que cumpriu à frente desta igreja por longos anos. Ele merece toda a nossa consideração por tudo que fez. Tem feito e ainda fará por nós, junto ao poder dos céus. Eu tenho aqui uma mensagem falando exatamente a respeito do ministério do Santo Irmão Aldo e também uma mensagem sobre o sacramento do batismo, porque também teremos a realização de mais um batismo em nossa sede, por ocasião da comemoração do aniversário do irmão Aldo naquela semana festiva. Peço que os irmãos e irmãs procurem acompanhar a leitura, depois vamos meditar um pouquinho no assunto. Santo Irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. O Santo Irmão Aldo foi a pessoa escolhida e preparada pela Santa Avó Rosa, com a aprovação de Deus, para ser seu porta-voz, à semelhança dos profetas do passado. Foi aquele que, enquanto viveu entre nós, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica ensinando o caminho da paz, do amor e da libertação das amarras deste mundo. Foi aquele que ouvia, aconselhava e alimentava a verdadeira fé nos corações, que buscavam alento para a sua alma e sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Com divino amor, justiça e benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus nosso Pai, atuando como pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de vir. Por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos, dos santos profetas do passado, para cumprir o seu ministério como profeta do tempo presente. Entre eles, destacam-se os profetas Moisés, Elias e Daniel, a quem considerava grandes companheiros, conforme revelou a igreja em diversas ocasiões. Representou entre nós todo o poder de Deus e de seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja missão era revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade sobre os ensinamentos do Divino Mestre e ensinar regras de elevada moral e boa conduta para santificar a alma daqueles que crescem e se esforçassem por viver como verdadeiros filhos de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no tempo determinado e conforme os desígnios de Deus, nosso Pai, e de seu Divino Espírito Santo, a vida terrena do irmão Aldo chegou ao fim. Seu espírito foi conduzido aos céus para integrar e ampliar por toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, os apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o irmão Aldo é vitorioso, que foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus Pai, como um santo de grande poder e glória. Cremos também que ele continua em espírito, intercedendo junto a Deus o Pai, em favor dos fiéis, para que com sabedoria e proteção divina, possam seguir os caminhos retos, ensinados por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Confiamos que ele ampara os fiéis em sua jornada cotidiana, que continua encaminhando almas preciosas ao reino celestial, exercendo a função de pastor anunciado por nosso Senhor Jesus. Acreditamos ainda que participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre.
Somos reconhecidos pelas funções que o santo irmão Aldo exerceu nesta igreja apostólica, como profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. Cremos que somente uma pessoa dotada de virtudes divinas, escolhida especialmente para esta missão e guiada pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições simultaneamente ao longo de todos os anos do seu ministério. Entretanto, o irmão Aldo sempre foi uma pessoa simples e humilde em seu proceder, jamais se vangloriando do que representava na terra ou diante de Deus Pai de todo o seu divino poder. Em respeito à sua simplicidade natural, humildade e vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo, ao nos referirmos a ele e ao seu ministério terreno e celestial em nossas orações e louvores, no cotidiano. Quando clamamos por seu santo nome, suplicamos que interceda em nosso favor diante da Santa Avó Rosa e do poder celestial. Assim procedemos, sem exageros em relação a este santo de Deus, tampouco com tendências ao fanatismo ou à intolerância de qualquer espécie. Cremos que o santo irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as glórias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos, pois confiamos na justiça divina em relação a ele e ao povo de Deus do tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao santo irmão Aldo. Irmãos apostólicos, sigamos firmes como o povo de Deus deste tempo presente, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo em nosso meio. São santos que continuam a amparar nossa vida e proteger esta igreja, a obra de Deus consolidada e reconhecida nos céus, exercendo o poder do Pai para que este mundo se torne um lugar melhor para viver. Povo apostólico, vamos expressar nosso reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo primaz e profeta do Senhor realizou entre nós e pelo progresso que a igreja alcançou sobre o seu governo, tanto espiritual quanto material. Também devemos reconhecer o trabalho que ele realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Muitas vezes, assim como ocorria com a Santa Avó Rosa, cujo espírito era levado aos céus por Jesus enquanto ela ainda exercia o seu ministério entre nós. O irmão Aldo também era levado em espírito pela Santa Avó Rosa aos céus e colocado à presença de Deus, o nosso Pai, para receber orientações divinas sobre o trabalho da igreja na terra. Essas orientações diziam respeito à santificação do povo, à salvação, às curas e à condução da igreja, livrando-a do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido e santo irmão Aldo, nossa adoração e gratidão pelo glorioso ministério que exerceu entre nós e que continua exercendo. Pedimos que conceda a sua preciosa bênção a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que tenham muita paz, para que haja muita paz e felicidade em todas as famílias. Vejam aí, meus queridos irmãos e irmãs, a importância desta mensagem e a importância do ministério glorioso que este profeta de Deus exerceu aqui na terra. Nós sabemos e temos conhecimentos pelos ensinamentos que ficaram registrados nas Escrituras Sagradas, da importância do ministério de um profeta de Deus na terra, como mensageiro de Deus. E por isso que em todos os tempos constatamos pelas Escrituras que Deus nosso Pai formou na terra diversos profetas e deu a cada um uma missão gloriosa
e eles cumpriram a sua missão, e tendo cumprido a sua missão na terra, foram para junto de Deus, o nosso Pai, e receberam dele galardão precioso. E estão em atividade, cumprindo a missão, servindo a Deus, a Jesus nosso Senhor, nos dias presentes, a Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria, para abençoar, amparar o povo de Deus nesta era, nestes dias. Esta igreja apostólica. Irmãos, nós vemos, por exemplo, a missão do profeta Moisés. Como eu disse, cada um teve uma missão dada por Deus. A missão de Moisés, por exemplo, foi tirar o povo da escravidão do Egito, conduzir aquele povo à terra prometida. E Moisés cumpriu a sua missão conforme a vontade de Deus. Passaram-se séculos, até que novamente Deus formou mais um profeta, um grande profeta, chamado João Batista. Aquele que foi o precursor da vinda de Jesus, aquele que teve a incumbência de proclamar, de anunciar que Jesus Cristo, Filho de Deus, o divino Senhor e Salvador, estava presente para dar vida e salvação àqueles que nele crescem. Inclusive, teve a honra de batizar Jesus nas águas do Rio Jordão. E Jesus, nosso Senhor, falou a respeito da missão deste profeta e chegou a dizer: dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Veja a importância do ministério de cada profeta. Passaram-se os tempos, Jesus, realizando a sua missão, voltando para os céus, prometeu que enviaria o outro Consolador, e também falou que haveria um pastor para formar um rebanho para o Senhor. Irmãos, e se cumpriu na vida desta igreja, no ministério da Santa Avó Rosa, as promessas de Jesus. Ela, sendo o Consolador, precisava de um sucessor. E foi ele, o irmão Aldo, escolhido para esta missão gloriosa e formado como profeta, sucessor do Consolador e pastor deste rebanho apostólico. Mais de 40 anos da sua missão aqui na terra. E a missão deste profeta foi anunciar a vinda do Consolador, a manifestação deste Consolador na pessoa da Santa Avó Rosa. Foi ele quem anunciou. Porque embora a igreja sabia que a Santa Avó Rosa, exercendo o seu ministério aqui na terra, no meio deste povo, tinha qualidades preciosas. Ela é considerada uma santa. Conduzia o povo, orientava, ensinava com mão forte. Mas ninguém sabia quem ela era. Tanto que ela mesma falou, e muitos pastores de quando em quando têm recordado isso, os pastores mais antigos, que ela falava: ninguém sabe quem eu sou. Ninguém de vocês sabe quem eu sou. Porque não era o momento ainda. Mas quando tudo aconteceu, e se deu a grande vitória, e ela foi realmente declarada o Espírito Consolador da promessa de Jesus, precisava alguém anunciar. E quem foi? Foi o irmão Aldo. Então veja a importância do ministério do Santo Irmão Aldo. E aí passou a ser usado, dirigir a igreja em nome de Jesus e dela o Consolador. Esclarecer a respeito da missão dos santos poderosos, inclusive, como disse ontem, da missão de Maria Santíssima.
E muitos mistérios dos céus foram revelados através deste profeta glorioso. Então a missão do irmão Aldo foi muito importante. E outra coisa que nós precisamos compreender e valorizar, irmãos e irmãs, tudo o que ele fez em manter esta igreja unida na mesma fé, no mesmo espírito, ensinando-nos a vontade de Deus, zelando da doutrina, o tesouro precioso que Jesus nos deu, e da disciplina apostólica, sem abrir mão de todas essas coisas importantes. Ele sempre disse: a doutrina e a disciplina desta igreja recebemos de Jesus, através da Santa Rosa, e ela nunca será modificada. E nunca foi, irmãos, nunca, sempre manteve a mesma doutrina, a mesma disciplina. Por isso que esta igreja está aqui, marcha firme, mesmo o irmão Aldo encerrando a sua missão, porque cumpriu sua missão, e como os demais profetas foi para junto de Deus, para em espírito estar ao lado da Santa Rosa, da Virgem Maria de Jesus, nos amparando a cada dia. Nós podemos contemplar a vitória desta igreja, deste povo. A igreja nunca perdeu o rumo que Jesus traçou, e prossegue, continua vitoriosa nesta caminhada, mantendo sempre esta fé gloriosa, esta união, este amor que aprendemos aqui, e o valor que temos dado e temos que dar aos ensinamentos que de Jesus recebemos, pelo ministério da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então, irmãos e irmãs, ele é muito digno da nossa compreensão, do nosso carinho, do nosso reconhecimento, porque com mão forte e segura ele manteve esta igreja firme e continua a manter, porque sempre está presente em nosso meio, entre nós, com todo o poder e glória. E os ensinamentos que ele nos deixou, sempre nos aconselhando: irmãos, creio e confiem no poder dos céus. Quantas vezes ele disse: confie na Santa Rosa. Como a Santa Rosa sempre falava: confie em Jesus, meu povo. Ele sempre nos ensinou a termos esta fé viva em nossa alma, e sempre tem nos ajudado. Demonstrou muito carinho por esta igreja, deu a sua vida por ela, como a Santa Rosa fez, irmãos e irmãs. Amou profundamente a todos nós. Eu nunca esqueço que no dia em que estava sendo velado o corpo do irmão Aldo lá na sede, a neta do irmão Aldo, creio que alguns dos irmãos, quem sabe todos, puderam ouvir as palavras dela. Ela pegou o microfone em um determinado momento, falou alguma coisa, e eu me lembro bem que ela disse: vocês, se dirigindo a todo o povo que estava lá, eu sei que vocês amaram muito o meu avô, mas sei também que o meu avô muito amou vocês. Eles sabiam, eles viam que o irmão Aldo dedicava a sua vida por esta igreja, por todos nós. Então ele é digno do nosso amor, do nosso reconhecimento, com muita alegria em nossos corações, da nossa fé, porque ele estará sempre a nos ajudar, irmãos e irmãs. E a igreja permanece unida com Cristo Jesus nosso Senhor, com Deus o nosso Pai, porque tem todo o amparo divino que está sobre nós. E marchando neste caminho, nós chegaremos um dia na glória dos céus, vitoriosos, para desfrutar de um galardão por tudo aquilo que fizemos aqui, em favor do reino dos céus, por amor a Jesus, a esta igreja, a Santa Rosa, ao Santo Irmão Aldo, inclusive cumprindo a nossa missão que cada um temos, que recebemos de Deus e desses santos, o nosso ministério. Então vamos sempre unidos, irmãos e irmãs, manter esta fé viva em nossa alma e em nossos corações, e sempre procurando fazer a vontade de Deus, obedecendo os ensinamentos que temos, que recebemos de Jesus nosso Senhor, da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Inclusive, cumprindo um voto que nós fizemos quando recebemos o batismo nesta igreja. Tem aqui uma mensagem a respeito do batismo,
E o irmão Aldo sempre, irmãos, nos recomendou a cumprirmos o voto a Deus. Porque é isto que garante a nossa permanência no reino de Deus, já nesta vida. E quando findar esta jornada de podermos estar com Cristo Jesus na glória dos céus. Temos tudo nesta igreja, irmãos e irmãs. É só fazermos a nossa parte, valorizarmos tudo o que Deus fez por nós e os ensinos que o irmão Aldo sempre nos deu nesta igreja. Eu vou ler a mensagem a respeito do batismo. Diz assim: sacramento do batismo. Aqueles que estão trilhando este santo caminho com o firme propósito de serem fiéis a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a sua igreja, devem se empenhar para receber o batismo, pois este sacramento possui um profundo significado para a vida espiritual e para o viver aqui na terra. Em primeiro lugar, a vinda na sede em São Paulo e a participação nos dias em que estiverem hospedados trarão grandes benefícios espirituais, além de um preparo para uma nova vida e novos rumos, conforme a vontade de Deus e do Consolador. Os que se preparam para o batismo estão sendo instruídos para defender o reino dos céus e a sua justiça. Por isso devem viver uma vida santificada, aprender com a sabedoria divina e preparar o seu espírito como soldados de Cristo e do Consolador, conforme ensina o apóstolo São Paulo em sua carta aos Efésios. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo de vossas almas. Porque a nossa luta não é contra os homens, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. É necessário ter fé e confiança na Santa Avó Rosa, em Jesus nosso Senhor, na Virgem Maria Santíssima, no Santo Irmão Aldo e em todo o poder celestial, para resistir às tentações, aos maus sentimentos, aos pensamentos negativos, a tudo o que possa tentar abalar a fé na doutrina da igreja, no Santo Irmão Aldo e na Santa Avó Rosa. E o apóstolo continua dizendo: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta salvação representa toda a graça santificadora e o poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para guardar e amparar os fiéis, até que alcancem a perfeição espiritual e conquistem a vida eterna. É essencial manter sempre no coração os ensinamentos doutrinários e disciplinares. Vejam aí, irmãos. É por isso que o irmão Aldo lutou sempre, para manter estes ensinos que Jesus nos deu. Esta é a vontade de Deus. Vivemos conforme a doutrina, a disciplina apostólica, praticando-os diariamente para se defenderem contra todo erro e pecado, sendo vigilante e perseverante na prática do bem, da justiça e da oração. Assim, todos os que vêm se batizar estão sendo preparados e santificados para vencer na luta contra o pecado e todas as tentações do mundo, que procuram afastar a criatura de Deus, o seu Criador. O batismo do Espírito Santo reveste a alma daquele que se batiza com esta armadura divina, capacitando-o para lutar contra o pecado e todo o mal. Trata-se da unção preciosa concedida pela Santa Avó Rosa, naquele momento, fortalecendo o espírito do batizando com poder celestial, para que possa vencer como verdadeiro apostólico e filho de Deus. Por isso, todos os que vêm se batizar, com espírito de humildade e o desejo de obediência, sentem o impulso de se unir ao Santo Irmão Aldo e à sua igreja. A Santa Avó Rosa coloca este amor e este desejo em seus corações para permanecerem nesta igreja que é o reino dos céus entre nós. Viram aí, meus irmãos e irmãs? Quando nós fazemos, nós que já fomos batizados e os que irão se batizar, quando cumprimos este mandamento divino, e com muita fé e esperança de viver para Deus e para os céus,
inclusive fazendo este voto a Deus. Irmãos, como diz aqui a Santa Avó Rosa, coloca este amor em nossos corações, este desejo de pertencer sempre ao reino do céu. E a garantia, irmãos e irmãs, de permanecermos, porque isto que é importante, permanecermos no reino de Deus já nesta vida presente, e um dia darmos os céus para toda a eternidade, é cumprirmos este voto do batismo, é valorizarmos o que Deus nos dá, estes ensinamentos, a sua lei, é praticarmos com prazer, fugindo das ilusões deste mundo tenebroso, e mantendo a vida com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria, com o Santo Irmão Aldo e todos os santos dos céus. E se fizermos a nossa parte, irmãos e irmãs, temos a garantia de que todo o poder do céu sempre estará à nossa disposição, para nos livrar, para nos abençoar, para nos dar vitória, para nos manter nesta fé gloriosa. Lembrando das palavras para encerrar do próprio irmão Aldo, quando muitas vezes nos ensinou e nos incentivou: apostólicos, lutem com fervor, com muita fé e confiança no poder dos céus que está sobre esta igreja, e nunca esqueçam que o nosso socorro vem do céu. Então não temos nada que temer nesta vida, irmãos e irmãs, porque a nossa vida está guardada pelo poder dos céus, todos os dias, todos os momentos. É só fazermos o que cabe a nós fazer: valorizar, dar valor a tudo que temos e praticar em nossa vida tudo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, nos ensinaram e continuam a nos ensinar. Para finalizar, venham se batizar com fé, amor e muita confiança, pois Jesus, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial estarão ao seu lado. Eles sempre estão ao nosso lado, irmãos. Não tenham medo nem dúvidas em seus corações, mas sim coragem e plena confiança. Aí está mais esta mensagem que deixo em seus corações. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao término da nossa reunião e eu quero agradecer de coração a presença de todos na reunião de ontem, também na reunião de hoje. Agradecer também aos internautas que acompanharam nossas reuniões. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Quero agradecer o trabalho do ministério também, diáconos, diaconisas, obreiros, todos. Agradecer aos membros pela sua participação, colaboração. Sua presença sempre é muito agradável ao Deus, ao reino dos céus. Participem sempre das nossas reuniões. Ao ministério deste coral, muito obrigado pelos belos hinos que apresentaram na reunião de ontem e de hoje também. E que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe sempre o ministério de cada um de vocês. Isto é uma dádiva dos céus que cada um de nós recebemos, de poder participar, irmãos, de um ministério tão glorioso na Santa Igreja Apostólica, igreja restaurada por Jesus nesta terra. Servimos a Ele, servimos a Deus Pai, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, neste ministério tão glorioso. E um dia recebermos das mãos de Jesus o nosso galardão. Que a Santa Avó Rosa cuide com a Virgem Maria, o Irmão Aldo, de cada um, sua família, do seu lar, do seu ministério também. Agradeço aos regentes, músicos, solistas, a todos que fazem parte deste ministério. Estejam sempre nesta união e com este amor, com esta fé, viva em sua alma, marchando para o céu, servindo com alegria o reino de Deus. É isso que Deus espera de todos nós. Agradeço também aos irmãos aí da transmissão, cada um faz uma parte do trabalho e tudo é em prol do reino de Deus. Minha gratidão. E até o outro dia, se Deus quiser. Fiquei muito feliz em ter voltado aqui depois de alguns anos, rever os meus irmãos e irmãs. E participarmos desses momentos felizes, alegres, na presença de Deus. Isto é glorioso. Muito obrigado a todos. Fiquem em pé, por gentileza, vamos fazer a nossa oração. Encerrando a nossa reunião, peçam aquilo que precisam, irmãos e irmãs. A Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria, estão com seus olhos voltados para nós, junto com o Santo Irmão Aldo, os santos que estão aqui, com todo o poder dos céus. Oremos.
Santíssimo Deus e nosso Pai, nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração ao Senhor Deus e a todo o teu reino santíssimo, por mais esta oportunidade que nos concedeu neste dia, pela presença dos teus anjos e santos sempre junto a nós, nos amparando, nos abençoando em teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por tudo. Agora eu te peço que em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Alto, junto aos demais santos poderosos que estão conosco, atenda o pedido de cada um dos teus filhos e filhas, meu Pai, as suas orações que estão te fazendo, direcionada também aos teus santos poderosos, porque eles têm a autoridade divina que o Senhor Deus concedeu para abençoar o teu povo, cada um de nós, para nos fortalecer da tua graça, para alimentar a nossa fé, o nosso espírito a cada dia e nos manter unidos como família apostólica, vencendo as lutas sem esmorecer. Querida e Santa Avó Rosa, eu peço à Senhora que em nome de Jesus, do nosso Deus, com todo o poder de Espírito Consolador que a Senhora tem, junto com a nossa amada Mãe Virgem Maria, Rainha dos céus e nossa Mãe Celestial, junto com o Santo Profeta Irmão Alto, abençoa ricamente os teus filhos, dando a recompensa a cada um pelo esforço que fizeram para participar de mais desta reunião. Abençoa o ministério de cada um. Santa Avó Rosa, querido Irmão Alto. Aqueles que não vieram também por um motivo justo, a Senhora Santas Mães, o Senhor Irmão Alto sabe e conhece a vida de cada um. Se estiver enfrentando alguma luta, algum problema, até um problema de saúde, aonde estiver nesta hora, no seu lar, quem sabe até doente, acamado no hospital, numa casa de saúde, eu não sei. Que os anjos levem o consolo, a paz dos céus, a força divina, para que eles possam vencer essas lutas, que tenham saúde, tenham vida e tenham paz. Querida e Santa Avó Rosa, junto com a Mãe Virgem Maria, olhe por estes nomes que estão nessa caixinha de oração também. A Senhora conhece a nossa vida, as lutas que enfrentamos. Eu entrego aos teus cuidados estas vidas, Santas Mães poderosas. Abençoe, dê em paz, dê saúde, aquilo que eles estão precisando, para o seu bem e sua felicidade, que sejam alcançados pela graça divina nesta hora onde estiverem. Agora, Santas Mães, despeça a todos os meus irmãos e irmãs, na paz divina dos céus, concedendo o restante de dia feliz e abençoado, de paz, de amparo e felicidade a todos. Irmãos e irmãs, recebam mais uma vez neste momento também os nossos irmãos internautas que estão fazendo suas orações. Recebam todos a bênção do Pai Criador, nosso Deus vivo todo-poderoso. Na comunhão do seu divino Espírito Santo, recebam todos a bênção de Jesus nosso Senhor, da amada Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e recebam todos o amparo e a bênção preciosa do Santo Irmão Alto. Amém. Está encerrada, irmãos e irmãs, nossa reunião. Paz do Senhor para todos, até outro dia, se Deus quiser.